Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez, passando para deixar os palpites de sabadão, dia 24/6, primeiro final de semana após a data FIFA. Ainda estamos sofrendo com a entre-safra das grandes ligas da Europa, mas temos bons jogos no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Temos jogos na Islândia, na Noruega. Então conseguimos achar algumas boas oportunidades para nós operarmos no mercado. Primeiramente, gostaria de falar da Mr. Jack, nossa banca parceira, banca onde a gente produz a grande maioria dos nossos bilhetes, uma banca fácil, intuitiva, boa de operar. Tem depósito e saque facilitado, depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. Caso optem pelo Pix, a transação é instantânea, inclusive nos finais de semana, não tem tempo de espera. E o link para cadastro está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E antes do resumão da rodada, gostaria de agradecer aquelas pessoas novas que estão chegando. Espero que curtam o nosso trabalho. Continuar agradecendo aquelas pessoas que estão aqui dia a dia, dedicando uma parte do seu tempo para olhar nossos vídeos, para interagir também. E lembrá-los também que o que a gente faz não são recomendações de apostas. Nós fizemos análises estatísticas, a gente estuda probabilidades. E onde a gente acha um evento com alta chance de acontecer, nós postamos no nosso vídeo. Cada dia a gente posta na base de 6, 7, 8, 10, 12 palpites, mas a gente faz 30, 40 análises. E onde a estatística não aponta algum evento com alta probabilidade de acontecer, a gente não posta. Então a gente não faz mágica, a gente não tem bola de cristal, a gente não é evidente. A gente posta análises estatísticas. Ninguém é obrigado a usar nossos palpites. Eu sempre falo também para tomarem cuidado com gestão de banca. Não podemos nos emocionar numa semana ruim e achar que vamos ficar ricos, e também não podemos botar tudo a perder e de querer arriscar mais do que a gente pode quando uma semana não tá tão legal. A gente tem que ter paciência também. A gente tem que ter disciplina quando ganha e quando perde. É só assim que a gente pode chegar no lucro. E o lucro tá sempre no foco, na disciplina e a longo prazo. Lembrar também que a aposta esportiva não é uma loteria, não é uma loto, não é uma mega sena. Exige disciplina, exige muito cuidado, muito trabalho e muito estudo também. Mas enfim, vamos aos resumos da rodada. Nós deixamos 6 palpites no dia 22/6, tivemos 4 greens e 2 reds. Os jogos do Curitiba e do contra o Inter e do Vasco contra o Goiás foram ao mesmo horário. Eu tava vendo os dois ao mesmo tempo, só que eu tava priorizando mais o jogo do Vasco. O jogo foi extremamente movimentado, tivemos, principalmente no primeiro tempo, tivemos 2 gols anulados, bola na trave, bola tirada em cima da linha, muitas finalizações, mas o gol no primeiro tempo acabou não saindo. O jogo começou meio enrolado no segundo tempo, o Goiás abriu o placar, o Vasco já estava completamente nervoso, a torcida já estava jogando contra. São 2 times de qualidade técnica um pouco abaixo, vão ter que melhorar, ou senão vão continuar lutando contra o rebaixamento até o fim do campeonato. E já no jogo do Curitiba e Inter, o Curitiba amassou o Inter no primeiro tempo, teve várias finalizações, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, o Inter abriu o placar, empilhou a gente atrás, e o Curitiba não teve força para buscar o resultado. E o Inter também não demonstrou interesse em aumentar o placar. E o Inter estava no nosso bilhete, eu estava em dúvida entre botar a vitória do River Plate e o over no jogo do Inter. Devido ao desespero do Curitiba e às estatísticas recentes, acabei optando pelo Inter e acabamos tomando esse head. E um fato que eu acho interessante a gente salientar nesse vídeo: praticamente todo dia a gente tem uma entrada em copas, em países aleatórios, onde a gente tem um time de primeira divisão enfrentando um time de segunda ou de terceira, e geralmente pagando uma odd boa de 1,40, 1,50, 1,60. E eu tenho anotado que a nossa assertividade nesse tipo de situação é muito grande. Ontem tivemos mais um caso disso, que foi no Chile, que o Audax italiano ganhou do Deportes Rengo, jogo eliminatório válido pela Copa, e as planilhas nos mostram que isso tem sido bem rentável. Vou tentar capitalizar mais isso para nós aqui no canal. E como acabei de falar, o over 1,5 do jogo do Curitiba contra o Internacional, que não bateu, acabou nos dando head no bilhete. Mas o futebol é assim, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha, mas todo dia temos uma oportunidade para fazer o nosso lucro. Então, sem mais delongas, vamos aos palpites desse sabadão, dia 24 de junho. Iniciando a grade do dia, Série B do Brasileirão, às 11 horas da manhã, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Vila Nova. O Botafogo faz uma campanha razoável, é o 9º colocado com 18 pontos. Já o Vila Nova está na zona de acesso à Série A, tem 24 pontos em 12 jogos, uma campanha surpreendente e muito boa. Aqui devemos ter um jogo equilibrado. O Botafogo, nos seus últimos 5 jogos em casa,
ganhou 2, perdeu 2, empatou 1, ou seja, demonstra uma certa irregularidade. E a mesma coisa que apresenta o Vila Nova quando joga como visitante. Também são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos seus últimos 5 jogos. Então aqui em pré-live é complicado apontar um favoritismo de alguns dos times. A Série B tem se mostrado muito imprevisível, tirando os jogos do Sport, que é um time que vem ganhando com bastante regularidade. Então aqui achamos mais seguro operar no mercado de gols. O ataque do Botafogo figura entre um dos piores da competição. E já a defesa do Vila Nova, ao lado do Novo Horizontino, tomou apenas 4 gols em 12 jogos e é a melhor defesa do campeonato, uma defesa muito sólida. Aqui é uma entrada segura entrar no mercado de under, para quem quer arriscar um pouquinho mais. O under 2,5 está pagando mais de 1,50, em torno de 1,55, em torno de 1,60, dependendo da casa de apostas. Isso nos permite fazer uma aposta simples, pré-live. Para quem quer montar um bilhete, o under 3,5 é uma aposta aparentemente bem segura em 12 jogos no campeonato. Essas duas equipes não bateram o over 3,5 em nenhum jogo. Então é bem provável que isso aconteça. A odd do under 3,5 está pagando em torno de 1,20. Para montar um bilhete é uma odd bem razoável. Então aqui nós vamos de under 3,5. Às 13 horas chegamos à Noruega, 11ª rodada. O Viking recebe o Brann. O campeonato da Noruega está sendo dominado pelo Bodø Glimt. Então a disputa é praticamente pelo vice-campeonato. Em 11 rodadas o Bodø Glimt já abriu 10 pontos de vantagem. O Viking, que é o time mandante, é o 4º colocado com 17 pontos, enquanto que o Brann é o 2º colocado, vice-líder com 21. É uma partida muito equilibrada, 2 dos melhores times que temos na Noruega. Complicado apontar um favorito para esse jogo também. Aqui é mais seguro operarmos no mercado de gols. A Liga da Noruega é uma liga bem over em gols, com raras exceções de alguns times. A grande maioria das equipes tem uma média muito alta de gols nos seus jogos. O Viking tem uma média de 4,2 gols por jogo no campeonato, isso é um absurdo. O Brann também tem uma boa média de 3,18. Aqui ambos os ataques marcam mais de 2 gols por jogo, isso é uma média muito boa. Temos uma tendência de jogos para gols. O Viking marcou nas últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, tomou em 8 dessas últimas 10. Já o Brann marcou em todas as últimas 9, bateu over 2,5 nas últimas 6. Então, como falei anteriormente, tendência de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouquinho mais em um bilhete simples, cabe tanto ambas marcam quanto o over 2,5. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, o Atlético Paranaense recebe o Corinthians. O Atlético Paranaense até fez um jogo bom no meio da semana contra o São Paulo, mas acabou perdendo o jogo. Enquanto o Corinthians visitou o Santos no Clássico de São Paulo e venceu fora de casa no jogo conturbado. O time de Santos também é um time muito fraco tecnicamente, se não melhorar, corre um sério risco de rebaixamento. O Atlético Paranaense jogando em casa é um time muito forte. Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Corinthians joga muito mal fora de casa, mesmo com a última vitória. O desempenho continua muito ruim. Nos últimos 10 jogos foram 8 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Então aqui a gente tem uma clara tendência de favoritismo ao time da casa. No entanto, um bom desempenho do Corinthians contra o Santos bota um pouquinho uma pulguinha atrás da orelha. Então vamos adotar um pouco mais de cautela nesse jogo. Antes do meio da semana, o Corinthians não havia feito nenhum ponto fora de casa. O Atlético Paranaense é o 11º colocado com 16 pontos, mas está apenas 3 pontos do G4. O campeonato está muito equilibrado até então. Já o Corinthians, mesmo com a vitória em cima do Santos, está apenas 1 ponto à frente do Goiás, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Aqui eu vejo 2 opções para entrada no mercado de gols. É under, não tem muito o que fazer. Nos últimos 7 jogos fora de casa, o Corinthians só marcou contra o Santos. Nos últimos 5 jogos em seus domínios, o Atlético Paranaense bateu over 3,5 em apenas um deles. Então, para quem quer operar no mercado de gols, aqui eu sugiro um under 3,5. E a outra possibilidade que eu vejo nesse jogo de entrada é buscarmos algo a favor do time da casa, do Atlético Paranaense. O retrospecto recente é muito favorável, a situação das equipes também. Para quem não quer arriscar de uma vitória simples para o time da casa, as odds nos permitem ter o empate ao nosso lado, e é o que nós vamos fazer nesse caso. Então nós iremos de dupla chance casa. Seguindo com a grade, voltamos para a Europa. Na Islândia, 13ª rodada, o Víkingur Reykjavik recebe o Stjarnan. O Víkingur é o líder do campeonato. Em 12 rodadas, venceu 10 partidas, teve apenas 1 empate e 1 derrota. Marcou 28 gols, sofreu apenas 8. Uma campanha excelente até então. Já o Stjarnan é o 8º colocado,
em 11 jogos venceu apenas 3, tem 11 pontos. Atuando em casa, o Víkingur ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos. Já o Stjarnan, jogando fora de casa esse ano, foram apenas 8 jogos, com 3 empates e 5 derrotas, nenhuma vitória. Então aqui as estatísticas nos mostram que o time da casa é muito favorito. E a gente se apoia nisso, na posição do campeonato, nas partidas recentes. E tendemos a buscar algo a favor do time da casa. Aqui para quem quer operar no mercado de gols, o campeonato da Islândia, campeonato muito over. No entanto, as odds do 1,5 geralmente estão muito baixas. Aqui teríamos que buscar um over 2,5. Eu não considero uma entrada ruim. O Víkingur Reykjavik bateu esse over 2,5 em 4 das suas últimas 5 partidas em casa. Já o Stjarnan, atuando fora de casa, bateu em 3 das últimas 5 esse over 2,5. Então, entre buscar esse over 2,5 e buscar uma vitória do time da casa, que são duas entradas que estão praticamente com as mesmas odds, eu prefiro buscar uma vitória simples do time da casa. O retrospecto recente é muito favorito. O time vem muito bem no campeonato. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 17 horas voltamos ao Brasil. Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense enfrenta o Criciúma. A Chapecoense vem fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. É a 17ª colocada com apenas 2 vitórias em 12 jogos. Já o Criciúma começou muito bem, mas parece que perdeu um pouco do gás. Já está em quinto. O time chegou a liderar a competição em alguns momentos. A Chapecoense vem de 6 jogos sem vencer. Empatou o último jogo fora de casa contra o ABC de Natal. Mas o time vem de 3 derrotas consecutivas em casa. Já o Criciúma faz uma campanha de razoável para boa fora de casa. Venceu inclusive o Vitória, que é um time candidato a subir. Nas últimas 5 partidas como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma campanha respeitável. Aqui, apesar de que o Criciúma está muito melhor colocado do que a Chapecoense, eu não acho um favoritismo suficiente para nós buscarmos uma entrada a favor do time visitante. Aqui eu acho muito mais seguro operar no mercado de gols. A Chapecoense, atuando em casa nos últimos 5 jogos, não bateu o over 2,5 em nenhum desses jogos. O time fez apenas 2 gols nos últimos 5 jogos jogando em casa. O Criciúma também tem uma média de gols muito baixa em seus jogos, nos seus últimos 5 jogos como visitantes. Teve 1-0-0, 2 1-0, 1-1 e 2-1, ou seja, bateu o over 2,5 em apenas um desses jogos e não bateu o over 3,5 em nenhum deles. A Chapecoense bateu o under 3,5 em 8 dos últimos 10 jogos. O Criciúma bateu em todos os jogos do campeonato. Então, para quem quer arriscar um pouco mais, eu acho que aqui cabe uma entrada de under 2,5. Tem acontecido bastante nos jogos recentes das duas equipes e daria para fazer uma entrada simples. E para compor um bilhete, nós vamos de under 3,5. Continuando no Brasil e continuando na Série B, às 8h15 o Tombense recebe o Novo Horizontino. O Tombense é mais uma equipe que vem fazendo uma campanha muito ruim na Série B. Em 12 jogos foram apenas 2 vitórias. O time tem 9 pontos e é o antepenúltimo colocado. Já o Novo Horizontino vem numa sequência espetacular. Nos últimos 6 jogos foram 6 vitórias, tanto dentro quanto fora de casa. E em todos esses 6 jogos, o Novo Horizontino não tomou nenhum gol. O time tem a melhor defesa da competição. Aqui eu vejo 2 possibilidades de entrada. As estatísticas nos apontam 2 oportunidades. A primeira é pegar um under no mercado de gols. A Tombense, jogando em casa, bateu over 2,5 em apenas um jogo dos últimos 5. E a mesma situação do Novo Horizontino, só bateu over 2,5 em um jogo dos últimos 5. Aqui uma entrada mais segura seria entrar de under 3,5. Mas para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o under 2,5. E também dá para buscarmos algo a favor do time visitante. O Novo Horizontino vem numa sequência espetacular. Enquanto que o Tombense vem de 6 partidas em casa sem vencer nenhuma. A odd para uma vitória do Novo Horizontino está pagando 2,30. É uma odd excelente para a situação. Para quem quer arriscar, dá para pensar nessa situação com mais carinho. E para compor um bilhete, dá para trazer o empate pro lado do time visitante. Uma dupla chance para o time visitante está pagando um pouco melhor do que o under 3,5. Então, pensando nas odds, nós vamos de dupla chance fora. 18h30, seguimos no Brasil, mas agora na Série A do Brasileirão. O Fluminense recebe o Bahia. O Fluminense é o 7º colocado do Brasileirão com 18 pontos. Vem de 2 empates, acabou de empatar em casa contra o Atlético Mineiro. Já o Bahia é o 14º com 12 pontos, apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Mas vem de uma importante vitória sobre o Palmeiras em casa. O Palmeiras estava desfalcado, os jogadores que estavam na seleção, mas ainda assim é uma grande vitória. O Palmeiras até então estava invicto no campeonato. O Fluminense é uma equipe muito forte, jogando sob seus domínios. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias e 3 empates. Já o Bahia, jogando fora de casa, tem um desempenho muito irregular. Tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos.
Fluminense vive um melhor momento, tem um time de certa forma superior tecnicamente ao Bahia. Deve ter a volta do Arias, que não jogou contra o Atlético Mineiro devido à seleção. É um baita jogador, faz a diferença no time do Fluminense, tanto ofensivamente como defensivamente. Aqui eu acho meio complicado operar no mercado de gols, principalmente pelo time do Fluminense, que é uma equipe inconstante nesse quesito. Às vezes faz 1 a 0 e às vezes tem um jogo de 2 a 2. Então isso acontece com alguma frequência, então é meio complicado no momento. Se tivesse que entrar no mercado de gols, entraria no over 1,5, mas o Bahia ultimamente tem decepcionado um pouco em relação ao mercado de gols. Então aqui eu prefiro procurar algo a favor do time da casa, que vem numa sequência melhor, tem um time melhor e vem melhor colocado e joga em casa. Acho até que cabe uma vitória simples do Fluminense, para quem quer arriscar um pouco mais e não quiser montar um bilhete, fazer uma entrada simples. Nós aqui vamos de casa, empate anula. Às 18h30, Fortaleza recebe o Atlético Mineiro também pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza é o 10º colocado do campeonato com 17 pontos, veio de uma boa vitória fora de casa sobre o Cruzeiro. Mesmo estando em 10º, o time está tendo apenas 3 pontos do terceiro colocado, que é o Grêmio. O campeonato está muito equilibrado. Já o Atlético Mineiro é o 5º colocado com 19 pontos, vem de 2 empates consecutivos. Fortaleza é uma equipe muito forte jogando em casa. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, um bom time. Deve ser um jogo bom, um jogo equilibrado. Aqui é difícil encontrar um favorito para o jogo. Aqui as estatísticas nos apontam uma chance no mercado de gols. Nos seus últimos 5 jogos, o Fortaleza fez apenas 2 gols. Tomou apenas 3, ou seja, tem uma média de 1 gol por jogo nos seus últimos 5 jogos. Isso é uma média baixíssima. Jogando em casa, o Fortaleza teve 2 0 a 0 nos últimos 5 jogos. E esse retrospecto recente ligou um alerta, porque o Fortaleza era uma equipe muito boa operar no mercado de over. Mesma situação que acontece com o Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o time não bateu o over 3,5 em nenhum desses jogos. Aqui até daria para entrar no over 1,5, só que devido ao retrospecto recente de ambas as equipes, eu acho um pouco arriscado. Muitas partidas por 0 a 0, por 1 a 0 recentemente, que eu acho mais seguro operar no under 3,5. As duas equipes têm sido bastante constantes em bater esse under 3,5, então aqui para compor um bilhete nós vamos de under 3,5. E finalizando a grade do dia, temos mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Às 21 horas o Cruzeiro recebe o São Paulo. O Cruzeiro até começou o campeonato bem, mas agora vem ladeira abaixo, já é o 12º colocado. Vem de 5 derrotas consecutivas jogando em casa. Isso já ligou o alerta vermelho no Cruzeiro. E além de perder, o time não vem jogando bem, não vem criando muitas oportunidades. Já o São Paulo se transformou num time muito equilibrado depois que o Dorival assumiu. O time tem oscilado menos, tem produzido mais, tem entregue mais e consequentemente tem encontrado mais os resultados. O time vem de uma boa vitória de 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense e saiu perdendo em casa. Atuando fora de casa nos últimos 5 jogos, o São Paulo tem 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Devido ao retrospecto recente horroroso do Cruzeiro jogando em casa e a boa fase do São Paulo, aqui tendemos a buscar algo a favor do time visitante. Claro, pode ser que o São Paulo vença, mas eu não acho uma entrada simples com a vitória de São Paulo uma entrada tão segura assim. Seria um risco muito grande, muito além daquilo que a gente costuma correr. Uma entrada um pouco mais segura, que eu já vejo mais lógica, é uma dupla chance para o time visitante, que no momento está pagando 1,72. Aí sim eu já acho uma entrada bem interessante, dado que o Cruzeiro não tem ganhado de ninguém em casa. Outro dado interessante é que nos últimos 5 jogos em casa, além de perder, o Cruzeiro não marcou nenhum gol. E já o São Paulo marcou gols em 4 dos seus últimos 5 jogos fora de casa. Mas continuando, aqui nós vamos buscar algo a favor de São Paulo. Gosto do dupla chance para o time visitante. E nós vamos entrar com um handicap asiático mais um para o São Paulo, onde mesmo que o Cruzeiro vença o jogo por um gol de diferença, nós não perdemos a aposta. E com esse jogo encerramos a grade do dia. E no bilhete pronto, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos uma dupla. O Viking Gurrey, que já vi que venceu ao menos um dos tempos no campeonato islandês. E para o São Paulo, nessa aposta que acabamos de analisar, um handicap asiático mais um jogando fora de casa contra o Cruzeiro, uma odd pagando 1,63. Lembrando sempre, para quem tiver interesse na Mr. Jack, nossa parceira oficial do canal, o link para cadastro está fixado no primeiro comentário do vídeo, assim como também os links dos nossos grupos de Telegram. E mesmo nessa entre-safra de jogos continua funcionando normalmente. E eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Se curtiram o nosso conteúdo e quiserem deixar um like, deixar o follow, nós agradecemos imensamente. Quero desejar a vocês todos um ótimo final de semana. Para quem for fazer uma fezinha, que todos tenham uma boa sorte. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para postar os palpites do Domingão. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Valeu!